Na escola, as aulas haviam terminado, mas ninguém havia saído. Todo mundo estava assistindo a transmissão de seus colegas de escola. A turma de Luli estava assistindo a transmissão de Luzé. Vendo Luzé dar um tapinha em uma besta blindada de pedra até a morte, aplausos explodiram na sala de aula. O colega de escola sênior Luzé é invencível. Aspas. Colega sênior Luzé, eu quero ter seus bebês. Aspas. Eu vou ser a única a ter seus bebês. Aspas. Aspas reticências aspas. Luli sem palavras olhou para Luzé que estava focado em cavar ervas espirituais e coletar ingredientes alimentares. Os olhos de Alice se estreitaram enquanto ela falava alegremente, colega de escola sênior Luzé é tão forte. Parece que ele pode encontrar alguns ingredientes de alta qualidade. A boca de Luli se contraiu quando ela olhou para a feliz garota de cabelo azul ao lado dela. Então, aos olhos dela, o poder era usado apenas para encontrar comida. Parecia que Luzé, aquele bastardo, também pensava assim. Longe no planeta Nanfeng, Luzé de repente estremeceu. Ele olhou ao redor vigilante. Que coisa terrível estava tramando contra ele. Por alguma razão, ele sentiu um pouco de frio. Luzé não notou nada de anormal e franziu a testa. Ele olhou para a besta blindada de pedra morta e saiu. Não estava na lista de ingredientes e também parecia feroz. Que nojo. Ele tocou a pulseira preta e um holograma de um mapa apareceu diante dele. Luzé passou e encontrou sua localização, bem como a Floating Light Forest. Depois de verificar a direção, ele começou a se dirigir para a floresta e usar a arte divina do elemento vento para procurar materiais. O céu estava ficando escuro. Em cerca de 2 horas, estaria completamente escuro. A noite era quando as feras ferozes devastavam. Havia algumas bestas espirituais de alto nível aqui, então era um pouco arriscado para ele caçar sozinho. Luzé planejou caminhar por mais 1 hora antes de encontrar um lugar para descansar. Havia muitas bestas blindadas de pedra. Quase todos os pilares de pedra tinham uma fera descansando ali. Luzé encontrou algumas ervas espirituais, mas também matou algumas bestas blindadas de pedra. No entanto, ele ainda não havia encontrado uma besta de cristal de pedra amarela. Os professores de Luzé, Blue Wen, Fu Shuya, Blue Li, Alice e os outros alunos ficaram sem palavras. Do nível 1 ao nível 3 bestas espirituais, todos foram instantaneamente mortos por Luzé, não importa como eles o atacassem. Todo mundo estava completamente atordoado. Eles eram realmente bestas espirituais. Mas eles eram tão fracos. Ou Luzé era muito forte. Quando 4 bestas blindadas de pedra atacaram Luzé juntas, ele ainda as tocou e todas caíram em uníssono. Desta vez, 2 pessoas na sala dos professores não aguentaram mais e exclamaram. Merda. Aspas. Impossível. Aspas. A silenciosa sala de discussão ficou atordoada com essas 2 exclamações. Esses 2 professores imediatamente se tornaram o centro das atenções. Eles riram sem jeito. Haha. Desculpe, não é nada. Desculpe por perturbá-lo. Os 2 se entreolharam. Eles provavelmente estavam assistindo a transmissão ao vivo de Luzé. O que eles não perceberam foi que ainda havia alguns professores que resistiram à vontade de exclamar. Todos ficaram chocados. Este Luzé era definitivamente um prodígio. 4 bestas blindadas de pedra. 2 eram nível 3, um nível 2 e um nível 1. Eles não podiam durar nem 1 segundo. Luzé fez isso tão casualmente. Eles ainda não podiam dizer como ele fez isso. Mas eles sabiam que o poder desse garoto estava pelo menos acima do nível 5 do estado marcial espiritual. No entanto, esse cara era apenas um guerreiro marcial de nível 9. Este era o potencial que um jovem duque tinha. Esta foi uma grande oportunidade para o jovem vice-duque. Que prodígio! Seus olhos ficaram verdes.
esse Luzé de repente subiu para o 12º lugar, disse um professor. Quando os professores assistindo Luzé ouviram isso, eles imediatamente olharam com ódio para o professor que acabou de falar. Como eles iriam brigar por isso? Ponto. Se os dois lá em cima soubessem, com certeza interviriam. O professor que havia falado imediatamente sentiu mais de 10 olhares assassinos sobre ele e instantaneamente assumiu uma postura defensiva. Ele estava muito confuso. Com quem eu brinquei? Ponto. Ele sentiu que era muito inocente. Finalmente, os professores só podiam suspirar. Pela velocidade daquele cara, não demoraria muito para ele estar entre os 10 primeiros. Eles não podiam mais esconder isso. Os comentários deste professor também despertaram o interesse de alguns outros professores. Eles tinham uma forte lembrança da entrada de Luzé no início. Até os 3 sentados na frente ficaram surpresos. Este guerreiro marcial de nível 9 superou a maioria dos estudantes de estado marcial espiritual. Ele realmente tinha algo. No entanto, neste momento, os pontos de Luzé pararam de se mover. Sua classificação logo caiu. Harry e Li Kuang se entreolharam confusos, mas não se importaram. Eles não se importariam com alguém que não estivesse entre os 10 primeiros. No entanto, ainda havia alguns professores interessados em Luzé. Eles abriram a transmissão ao vivo de Luzé. Lá, Luzé estava segurando algumas frutas de pedra e rindo como um idiota. Os professores. Reticências. Eles fecharam a transmissão ao vivo. Isso foi embaraçoso. Reticências. Luzé ficou muito feliz. Esta foi a primeira vez que ele encontrou algumas frutas do coração de pedra. Demorou quase 1 hora para encontrar uma árvore frutífera de coração de pedra. Isso o fez sorrir feliz. Ele cuidadosamente guardou as 12 frutas e partiu. Os professores que assistiram a isso adivinha Han. Esse garoto está carente de recursos de cultivo. Por que ele parece tão feliz toda vez que recebe algumas ervas espirituais? Se a escola deles prometesse recursos de cultivo suficientes, haveria esperança. Normalmente, os jovens de nível Duque caminhavam sozinhos em seu caminho para o cultivo. Então eles só precisavam de ensinamentos ocasionais de um professor famoso e grandes recursos de cultivo. Eles não podiam se comparar com os dois da frente em termos de ensino, mas para recursos de cultivo, eles podiam considerar. Esses professores planejavam entrar em contato com suas respectivas escolas e solicitar os recursos máximos de cultivo. Uma escola com um jovem duque teria muito mais fama. O jovem duque seria o modelo dos alunos e isso formaria uma competição saudável.